Olá para você que está nos acompanhando agora na Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui na gravação ao vivo. A gravação é toda quarta-feira às 20 horas. Então, se você tiver o desejo de participar, de esclarecer as suas dúvidas ou apenas assistir, a gente convida você a estar conosco toda quarta-feira às 20 horas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, então peça aí através das nossas redes sociais, os comentários aqui embaixo, mensagens inbox ali no Face ou no Insta, e aí a nossa equipe manda para você o link para você fazer parte do grupo, porque esse link a gente só divulga lá, a gente não coloca no Face ou no Insta, tá? Você vai poder participar ao vivo. E um bom dia a você que está acompanhando agora, às 9 horas da manhã, no domingo, neste primeiro domingo do mês de abril, e está aí aprendendo com a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida e esperamos que este conteúdo que nós vamos aprender na palavra de Deus sirva não só de edificação, mas de aplicação para o seu dia a dia, tá bom? Nós estamos aqui caminhando para o final do nosso trimestre. Nós fazemos um trimestre, aliás, nós fazemos um conteúdo trimestral, seguindo a uma revista, que é a revista Compromisso, da nossa editora Convicção, e nós estamos estudando aqui o livro de Êxodo. Vocês perceberam que ao longo dos meses, a gente já não, ao longo das semanas, a gente já não está mais trabalhando tanto numa cronologia da escrita. Nós estamos indo e voltando em alguns capítulos e trabalhando os assuntos específicos, mas estamos caminhando para a penúltima lição. A semana passada, nós, então, abordamos aí alguns capítulos, né? Capítulo 35, para ser mais exato, e trabalhamos ali no sentimento de equipe do povo de Deus. Essa aula ministrada pelo pastor Salove Júnior, aqui no online, no presencial pela professora Cíntia. E hoje nós vamos trabalhar o tema Uma Grande Obra em Construção. E aí, para você que ainda não recebeu o conteúdo da revista, textos bíblicos que você vai usar como base para a leitura são o capítulo 36, 37 e 38. E por que nós estamos falando desta grande obra? Estes capítulos narram a construção ou a confecção, para ser mais exato, do tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda num formato diferente, que se conhece como tenda, hoje a gente vai ver daqui a pouquinho isso, aonde, por isso eu usei a expressão confecção, aonde ela foi feita ali com um propósito específico, com propósitos específicos, pelos quais nós vamos estudar aqui ao longo dessa lição. E estas, de fato, eram uma grande empreitada pelo nível de detalhes. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, nós vamos ler alguns textos resumidos, mas se você quiser saber exatamente como ele foi confeccionado, inclusive as medidas, você pode, então, ver ali esses três capítulos, o 36, 37 e 38, e lá você vai ter a confecção de toda a área do tabernáculo, a tenda, que é chamada tenda do encontro, e todos os utensílios que faziam parte, inclusive com todas as medidas que são colocadas e todos os elementos, ao ponto que hoje você tem uma reprodução física dele ali em Israel. A gente vai mostrar uma foto de uma reprodução física dele, não está nas mesmas medidas, né? Mas você vai poder ver isso. Agora, pensando um pouquinho em tabernáculo, ah, deixa eu trazer aqui alguns dos nossos alunos para interação. Quando eu falo a expressão tabernáculo, a palavra tabernáculo, o que que vem à sua mente? Uma tradução, um significado? O que que você pensa com isso? Então, convido aí os nossos alunos a participarem. Templo de Deus. Um templo antigo? Isso. Cortou um pouquinho, Bianca. É um templo antigo de Deus, assim. Uma Perfeito, construção antiga. perfeito, perfeito. Irmã Nilce?
Para mim, era o local que Deus havia determinado que ele estaria morando, para que os israelitas pudessem adorá-lo. Perfeito, muito obrigado. Bom, a gente pode ver ali as palavras que são empregadas, e o que que elas significam, e muito disso já vai dizer, já vai dar um sentido para essa expressão tabernáculo. No Antigo e no Novo Testamento, elas ganham sentidos diferentes. Então, no Antigo Testamento, a tradução, se eu fosse traduzir a palavra tabernáculo, eu traduziria como lugar de habitação ou lugar de moradia. Então, um local para habitação ou um local para moradia. No Novo Testamento, ganha um sentido diferente. Então, no Antigo, você vai ver essa aplicação da palavra tabernáculo, por exemplo, no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver a expressão tabernáculo se referindo a este que nós vamos falar hoje. Mas quando você vai olhar no livro de Salmos, várias e várias vezes não vai falar sobre tabernáculo. A palavra é traduzida como moradia ou morada, ou até, dependendo da versão que você estiver, local, lugar de habitação, habitat, algo do tipo, tá? Então, esse é o sentido da expressão no Antigo Testamento, numa tradução livre mesmo da palavra. No Novo Testamento muda um pouco. A expressão que é usada é tenda. Então, ali, quando você tem ele, o Novo Testamento é escrito numa língua diferente, então, o antigo no hebraico, o novo no grego, e sempre que vai se falar sobre tabernáculo, está se falando sobre tenda. Então, não tem mais só um sentido de morada. Ou seja, no Antigo Testamento, ele tinha aplicações diferentes. A expressão poderia se referir a tanto a tenda, o tabernáculo ali do livro de Êxodo, que caminhou até o reinado de Salomão, como também se referir ao templo quando usa a expressão morada. Então, você tem ah, ali essas situações que serão aplicadas. No Novo Testamento, não, já tinha-se em mente quando se falava de tabernáculo estava se referindo mesmo à tenda de Moisés. A expressão morada é outra aplicação, é outra palavra que é colocada. Então, aqui no Novo Testamento, sempre quando estiver falando de tabernáculo ou de tenda, está se referindo à mesma expressão. Então, isso é para a gente ter uma noção física. Agora, o que eu vou pedir? Eu vou pedir à irmã Nilce que abra sua Bíblia em Hebreus 9, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Mãe Milce vai fazer uma leitura que resume os 3 capítulos que são a leitura desta semana. O autor da carta aos Hebreus, nesses 7 versículos, ele vai trazer um resumo do que era o tabernáculo e, inclusive, um pouco do serviço sacerdotal, tá? E, enquanto isso, eu vou apresentar para você, vai aparecer na sua tela aí, a, a planta baixa deste tabernáculo para que você possa entender mais ou menos como que eram essas dimensões, tá? Então, irmã Milce, pode já abrir aí seu microfone e pode fazer a leitura enquanto eu apresento aqui também essa tela. Hebreus 9, de 1 a 7. Isso. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora,
Estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Muito obrigado, irmã. Então, aqui vocês estão vendo uma planta baixa do tabernáculo. A entrada é o único local onde está essa região leste aqui. Aqui nós temos o altar de bronze, que é descrito ali nos capítulos de Êxodo. Você tem aqui a bacia, né? Aqui ele usa a expressão fonte, a bacia, onde está esse círculo azul, aonde eles lavavam. Aqui você tem a mesa da proposição, que é onde ficavam os pães, o candelabro, o castiçal, como é colocado, o altar do incenso, e aqui a gente tem até uma dificuldade na questão da localização, porque em algumas definições o altar do incenso está antes do Santo dos Santos, e o texto que nós lemos agora, este altar de incenso, incensário, estaria depois. Então, depois dessa segunda parte, que é esse roxinho aqui. É que nós temos a Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos. A expressão muitas vezes é usada como lugar santo e lugar santíssimo, ou santo e santo dos santos, tá? Então, é a mesma expressão. Essa questão do santo e santíssimo é uma curiosidade do hebraico. O hebraico, ele não tem aumentativos, o hebraico antigo. Então, quando ele quer dar um aumentativo, por exemplo, santíssimo, ele repete a palavra. Então, ele faz santo, santo, né? Então, é por isso que muitas vezes você vai ver isso em alguma tradução bíblica, dependendo aí do tradutor. E aqui, olha, em seguida a gente tem uma representação física, como eu falei, aqui só há um erro na questão da cerca. Bom, pelo menos parece uma cerca baixa. Por quê? Esse cercado que havia ao redor do tabernáculo, ele era alto ao ponto de que um ser humano não conseguia olhar por cima. Para nós está baixo, porque a gente está vendo uma foto alta, então não tem ninguém perto aqui, eu não consigo dizer se é uma cerca alta ou não, né? Mas aqui você tem hoje, pela descrição do texto bíblico, você vai ter hoje essa a possibilidade de fazer uma réplica, porque o texto ali, nos capítulos 35, 36, 37 e 38, eles são bem precisos com relação às medidas, todas elas, todas as dimensões. Então, é possível fazer uma reprodução do tabernáculo em tempo real. Em tempo real, não, como é que se diz? Em escala 1 para 1, né? Na escala real, que é feita, inclusive nas suas cores. Você tem a descrição de todas as cores, as capas que iam por cima dele, todas as figuras que estavam bordadas e desenhadas e todo o material que era feito. Então, essa é a representação física do tabernáculo. Agora, ele ia além de uma simples tenda, de um local para culto, por exemplo, como era para algumas outras culturas e outros povos que todos tinham ali ou um templo ou um local de culto, né? Então, o que ele representava? E nós vamos ver aqui 4 pontos do Antigo Testamento, quais são as representações que ele tinha para o povo. Então, aqui eu vou pedir então a 2 irmãos aqui. Um vai abrir a sua Bíblia em Êxodo 25, 8, e o outro, Êxodo 40, do 34 ao 40. Então, quem achou já pode ler para mim Êxodo 25, 8, e o outro, logo na sequência, terminou a leitura do 25, 8, o outro já pode abrir para mim Êxodo 40, do 34 ao 40. Então, pode ler o primeiro texto, por favor. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Já leu o próximo texto, por favor.
Irmã Emil, se perdeu com o microfone aí? Conseguiu? Pronto. Aham. 40. Do 34 ao 40. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Muito obrigado. Então, o tabernáculo, nesse primeiro ponto, o que ele representava? Ele representava ah, um local, ele era um local visível da presença de Deus. A gente não pode deixar ali se enganar pelas palavras que são colocadas, porque Deus, ele fala, olha, vocês vão construir ali em Êxodo 25:8, construam um local para eu habitar. E aí a gente pode cometer o erro achando que Deus morava lá, que é onde ele vivia, como uma casa, onde a gente mora. E o habitar ali, ele não traz esse mesmo sentido que nós temos de moradia, no sentido de eu moro hoje em um apartamento com a minha família. Não, mas é para onde Deus mostrava a sua presença. Quando você vai ver ali a inauguração do templo construído por Salomão, o próprio Salomão diz: o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas, ou em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Uma tenda, um templo, não pode conter Deus. Então, isso tinha que ficar bem claro, por quê? Para muitos povos pagãos ao redor, os deuses moravam em seus templos através daquelas estátuas, das figuras que eram colocadas ali. Então, muitos tinham essa compreensão, e o Deus de Israel era um Deus diferente. Mas ele diria: olha, através desta tenda eu vou demonstrar que moro, que habito. Não só através da tenda, mas também através ah, dos elementos. Por exemplo, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Tanto que quando a arca é lançada, roubada pelos filisteus, uma das esposas ali do sacerdote coloca o nome do filho de Icabote, que é a glória se foi. Então, ela tinha ele tinha esse simbolismo de que o tabernáculo estabelecido no meio do povo de Israel, ele representava, ele tinha a presença de Deus. Agora, você vê que não era só numa tenda, mas você vê o versículo 40, o capítulo 40, a partir do versículo 34, a glória de Deus se manifesta de uma maneira tão poderosa que Moisés não consegue entrar. Ele ia adentrar ali, a tenda começou a ter um outro nome, ela tinha também o nome de a tenda do encontro, ah, e é tão forte a presença de Deus, a glória de Deus, que eles só conseguiram ver a presença dele se manifestando, não conseguiram chegar próximos, perto ali dessa manifestação da glória de Deus. Então ele tinha esse sentido ah, muito importante para o povo. Deus está conosco porque a sua morada, a sua habitação está entre nós. Era esse o sentido que eles tinham. Vamos então a uma segunda. Agora, então, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. Então, quem estava aí em Êxodo 40, não precisa nem mudar de página. Levítico, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Só abrir e ler aí. Pode, por favor. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo:
fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Muito obrigado. O livro de Levítico é um livro que nós não estamos estudando agora, mas é um livro que contém toda a legislação sacerdotal. Tudo com relação aos sacrifícios e à vida sacerdotal, o exercício do sacerdócio do povo de Israel. E aqui você então começa já falando sobre a questão do holocausto. O que o tabernáculo representava também? Era um local de adoração a Deus e de perdão. O sacrifício, ele tinha ali o simbolismo de perdoar. Então, onde estava localizado o tabernáculo, aonde se olhava e se dirigia até ele, entendia-se que naquele momento iria se prestar adoração a Deus e iria buscar o perdão de Deus através do sacrifício que era oferecido. E aqui a gente leu um pequeno trecho desse exercício do sacrifício. Então, ele era a presença, representava a presença de Deus no meio do povo, e ao mesmo tempo um local de adoração e um local de perdão também. Vamos a mais uma definição. Agora, pula mais um livro aqui, Números, capítulo 2, versículo 1. Números 2, verso 1. Quem achou já pode fazer a leitura. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. Então, aqui em Números, você vai ter uma descrição muito, muito interessante. Diferente da maioria das culturas e dos povos que estavam ao redor de Israel, ou dos povos antigos, né? Olha que coisa diferente mesmo. O tabernáculo era um local de unificação nacional, unificação da nação. Então vamos lá recapitular. Era um local da presença visível de Deus, era um local de adoração e perdão, e era um local de unificação da identidade do povo. O povo se definia a partir da presença de Deus, a partir do tabernáculo. Então, quando você olha aqui, eles viajavam pelo deserto, é uma tenda, porque eles estão aqui no deserto, e aí, então, eles vão viajando, e à medida que eles vão viajando, há uma ordem de saída das tribos. Então, quando você vai aqui em Números 2, se você ler o capítulo todo, você vai ver essa divisão. Então, por exemplo, a leste do tabernáculo, então, desmontava-se toda a tenda. Os levitas, a tribo de Levi, ia carregando tudo. Eles eram os responsáveis por levar e serem os guardas do tabernáculo, posteriormente se tornaram os guardas do templo também. Então, eles faziam todo esse serviço. A leste do andar, ia andando, então, ao lado a tribo de Judá, a tribo de Zacar, a tribo de Zebulon. Ao sul, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Gade. Ao oeste, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. E ao norte, a tribo de Dan, a tribo de Azer e a tribo de Naftali. Da mesma forma, eles acampavam nessas mesmas posições, a norte, sul, leste, oeste, e à frente da entrada da tenda, que ficava a leste, ficava a família de Moisés e a família de Arão. Eles é que acampavam à frente da tenda do encontro. Né? Então, toda a nação de Israel se reunia ao redor da presença de Deus.
Por que que eu digo isso que é diferente? Porque se você for buscar um pouco na cultura dos povos antigos, a maioria dos templos, eles eram em locais afastados, locais às vezes altos, de difícil acesso, ou exclusivos, porque eram seres que estavam acima de toda a humanidade, da adoração do seu povo, dos seus súditos, dos seus adoradores. E Deus fala: eu estou acima. Eu sou, a Bíblia chama Deus de o Altíssimo, ou o Deus dos deuses. Ah, sim, mas eu faço morada no meio do meu povo. E sou eu que defino a identidade do povo, porque eu estou no meio deles. E o povo, então, é uma coisa muito diferente do que nós temos hoje. Porque Israel não tinha uma religião. Você poderia dizer hoje qual é a religião predominante em Israel, no Estado de Israel? O judaísmo. Isso é uma religião. Lá não, era uma identidade nacional. A cultura do povo era a cultura de adoração e de servir a Deus. Você nascia como povo de Deus. Se você era um estrangeiro e queria fazer parte, você se tornava povo de Deus. Então era algo muito diferente, nós não temos isso hoje e nem teremos. Bom, pode ser que nós temos em alguns países orientais, né, que são países que declaram a religião do seu Estado. Até mesmo alguns países europeus que têm, por exemplo, a Inglaterra ou o Reino Unido, que declara a religião do país como anglicano, mas você lá não nasce como um anglicano. Agora, países em geral que são de religiões orientais, isso ainda se mantém de uma certa forma. Aqui, a identidade nacional do israelita ou do hebreu é que ele era povo de Deus. E então nós vamos partir para uma quarta representação. Essa fala a respeito do antigo, mas está no novo. Então essa aqui eu vou fazer a leitura. Você vai ali com a sua Bíblia para Hebreus, capítulo de número 8, versículos de 1 a 6. Então eu vou fazer essa leitura aqui para vocês. Hebreus, capítulo 8, versos de 1 a 6 dizem assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso é necessário que também este tivesse de oferecer algo. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Muito bem. Então, aqui, a quarta representação do tabernáculo que nós vamos pegar aqui hoje. Era um local profético do que existia no céu e do que havia de vir. Segundo o texto de Hebreus, e quando a gente olha ali para Moisés diante do Senhor, Moisés fala: olha, você deve fazer exatamente como eu fiz, como eu estou mandando, porque isso é uma representação do que há no céu. É isso que o texto de Hebreus está dizendo aqui, no versículo de número
no versículo de número 4 e no versículo de número 5. Né? Você tem que ter esse cuidado. E além disso, então, ele profeticamente, o tabernáculo representava o que havia de vir. Ou seja, que o que a ação, o que a obra de Jesus seria. Quando você vai para uma versão mais antiga do Novo Testamento, a revista corrigida, a revista atualizada, você vai ler ali João capítulo 1, versículo 1 e 2, vai falar sobre aquele que era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e tabernaculou. Então, eles usam essa expressão, se você for para uma versão mais nova, a NVI, Almeida século 21, a NTLH, ele vai usar a expressão habitou. Jesus, então, vem ter a mesma representação do tabernáculo, vem ter o mesmo ministério exercido no tabernáculo, é o que o texto está dizendo aqui. Então, o tabernáculo lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento, ele já tinha o simbolismo do ministério do Messias. É o que aconteceria. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, esclarecer alguma dúvida? Vou entender o silêncio como não, como sim. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, então, nós temos que entender o objetivo da nossa aula hoje, é entender o que isso tem a ver. Então, nós tínhamos dois objetivos. Primeiro, entender o que o tabernáculo simbolizava na antiga aliança, ou no Antigo Testamento. A gente já falou algumas vezes, mas pode ser que seja novidade para alguém, inclusive alguém que está nos acompanhando hoje. A expressão testamento que você vê, você pega a sua Bíblia, ou uma Bíblia qualquer, você vai ter Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Velho Testamento e Novo Testamento. A expressão testamento é sinônimo de aliança. Então você poderia até trocar mesmo. Antiga aliança, nova aliança. Na antiga aliança, essa era a representação do tabernáculo. A nova aliança é completamente diferente. É isso que nós queremos trabalhar hoje e é isso que tem a ver com a sua vida. Então, primeiro, o tabernáculo que nós vimos era um local da presença de Deus. Hoje, o tabernáculo, nós vamos descobrir agora que ele habita em nós. Que nós, olha lá, hein? Nós nos tornamos o tabernáculo. Aí eu vou pedir, então, dois alunos para mim. Primeiro, João 14, 23. E o segundo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, abre para mim, já pode ler, já pode abrir e ler João 14, 23. E o segundo já vai direto para 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, pode fazer a leitura. João 14, 23. Ou 26. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A irmã Emilce era boa no desembainhar espada, né? O de esgrima bíblica. Era uma brincadeira. As pessoas deveriam voltar a fazer, as crianças deveriam voltar a fazer. É um exercício muito bom para você conhecer bem a localização dos textos bíblicos, né? Porque de João para Coríntios tem uma distância, mas ela já foi rapidinho, né? Muito bem, queridos. Então, olha só que coisa maravilhosa. A expressão que é usada lá em Êxodo 25, 8, onde Deus diz: Eu
faça um tabernáculo para que eu habite, para que eu habite no meio do povo. Olha a expressão que Jesus usa em João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos o quê? Morada nele. Um tradutor aqui poderia usar a expressão tabernacularemos nele. E aí, se você continuar lendo os capítulos, o 14 de João, o 15 e o 16, mas já o 14 já tem essa definição, Jesus diz que vai inaugurar ali um novo ministério, o ministério do Espírito Santo, o ministério do outro Consolador, que ele enviaria quando ele fosse, quando ele ascendesse aos céus, quando ele voltasse ao Pai. E aí é que entra agora 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque Paulo, que escreve essa carta, já está falando do ministério do Espírito agora nas nossas vidas, dizendo que, olha, esse santuário, esse tabernáculo, que Jesus falou lá em João, claro, ele não falou em João 14, né? Ele não tinha ali o texto aberto, mas que ele falou lá aos seus discípulos, e eles registraram em pergaminhos, registraram ali em papiros. Isso daqui é a ação do Espírito Santo, que é o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque ele diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? No Antigo Testamento você tem duas figuras, você tem o tabernáculo, e o tabernáculo é substituído pela figura física do templo, porque o tabernáculo era algo móvel, porque eles estavam em deslocamento até chegar à Terra Prometida. Uma vez estabelecidos, o templo é um local que foi estabelecido e demorou vários juízes e 3 reinados para que ele fosse ali construído. Então, a expressão que ele usa aqui, santuário, também se refere à questão do tabernáculo. Você é templo, você é tabernáculo, você é a santuário do Espírito Santo, que habita em você. Então, nós vamos pegar todas essas representações do Antigo Testamento e nós vamos entender como isso, então, se aplica às nossas vidas, tá? E aqui eu quero dar uma primeira aplicação para o texto. Você percebeu quando nós lemos Hebreus, logo no começo, né, o texto que eu pedi, o Hebreus capítulo 9, de 1 a 7, as preciosidades em termos de os elementos que haviam dentro do tabernáculo. Se você quiser saber com mais detalhes, aí até o autor da Carta aos Hebreus eu não vou falar disso detalhadamente, ele usa essa expressão. Mas aí você lê, então, o capítulo 36, 37, 38 de Êxodo, todos os elementos são preciosíssimos no tabernáculo. A arca, feita com uma madeira de excelente qualidade, todos eles feitos ali com a excelente qualidade, que era a madeira de acácia, e todos revestidos com ouro. Todos os elementos que estavam dentro do lugar santo dos santos, ou santíssimo, e o lugar santo, todos revestidos com ouro puro, batido com trabalho de ourives. A gente até viu um pouquinho dessas informações na aula passada. E aí você vai para a parte de fora, o altar, onde era consagrado, a bacia onde se lavava as mãos, eram feitas ali com madeira e depois revestidas com bronze. As grades, aonde ficavam, vou usar a expressão grades, mas são colunas e são varais ali, que onde você pendurava a cortina, que era aquele muro ao redor, eram feitas de prata. E, além disso, a tenda que cobria, as camadas que cobriam, porque não era uma simples tenda, eram de várias qualidades, da melhor qualidade, de várias cores, 3 ali cores que simbolizavam a nobreza, o azul, o vinho, o vermelho ali, o branco, que estavam ali cobrindo toda esta tenda, com bordados ali, onde alguns dos bordados, inclusive, eram bordados a ouro.
de fios de ouro. Então, representações, a preciosidade. O que isso queria dizer no Antigo Testamento? Deus não queria ostentar, dizendo, eu tenho riqueza. Não, Deus não precisa disso. O salmista revela que a terra pertence, o universo pertence ao Senhor. Então, não seria uma representação de tesouro, mas Deus queria mostrar, o lugar onde eu habito é precioso. O que é você hoje? Você é o tabernáculo. Aonde Deus habita? Em você. O que isso quer dizer? Você é precioso. Você tem um valor inestimável. Não deixe ninguém dizer algo diferente disso. Não aceite, não deixe a sua mente dizer, não deixe o inimigo dizer. Deus só habita no mais precioso dos preciosos. Deus habita em você através do Santo Espírito dele. Então, entenda isso. Sabe por que eu quero que você entenda isso? Para você não cometer o erro de achar que a preciosidade de Deus está nas coisas, as coisas sagradas. No Antigo Testamento, haviam elementos sagrados, que eram elementos separados para o culto. Estes elementos não existem mais. Se você for na Igreja Batista de Vila Matilde, você não vai encontrar um candelabro. Principalmente não um daquele. Eu até tenho, ganhei da minha sogra, deixei, está muito longe para pegar, tá numa parte muito alta. Mas eu ganhei uma representaçãozinha do candelabro, não é de ouro, ele tem uma corzinha meio de bronze, assim, mas também não é de bronze. Mas uma representação ali muito bonita do candelabro que estaria ali dentro do Santo dos Santos. Então não tem o candelabro lá, não tem a Arca da Aliança. Aquilo tinha um sentido, um significado para o povo. Hoje o significado é muito maior. E para eu não adiantar muito o contexto, já vamos passar para a segunda representação. Então, a primeira, você é o tabernáculo de Deus porque ele habita em você através do Espírito Santo. E isso te dá um valor inestimável. Preciosíssimo é você. O segundo, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar e receber o perdão sem intermediários humanos. A gente já viu isso, esse conceito. O tabernáculo, como nós vimos, era um local de adoração e representação do recebimento do perdão, certo? E agora, então, no Novo Testamento, há um sentido novo. Então, abra sua Bíblia aqui, vou pedir, então, aos alunos, agora eu vou precisar de 3 alunos, hein? Um vai abrir em João, capítulo 4, versículo 21 a 24. O outro vai abrir em Hebreus, capítulo 9. Vai ler para mim só o versículo 22 e o 27. Não é do 22 ao 27. É só o 22 e o 27 de Hebreus 9. E o outro, Romanos 8, 26 e 27. Pode ler um na sequência do outro. Então, primeiro, João 4, do 21 ao 24. Hebreus 9, 22 e 27 e Romanos 8, 26 e 27. Pode já abrir o seu microfone e fazer a leitura. João 20 ou 21? João 4, 21, 22, 23 e 24. Tá. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode ler o próximo. Romanos 8, 26 e 27. Depois Hebreus 9, 22 e 27.
E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário... Não, é o 22 e o 27, Cíntia. 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem. Então, aqui nós temos escolhido esses 3 textos especificamente para a gente entender aqui algumas coisas. Perdão, pedi para a Cintia ler o 27, mas não é o 27 não, gente, é o 28 que eu queria, tá? Então, o 28 diz assim, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, fazer salvação aos que o guardam, aos que o aguardam. Muito bem. Então, o tabernáculo no Antigo Testamento simbolizava um local para adoração e para o perdão. Jesus traz isso, é uma dúvida no coração da mulher que morava em Samaria, samaritana. Eu adoro a Deus no templo em Jerusalém ou eu adoro no monte onde os nossos antepassados, onde Jacó adorou, onde ele ergueu um altar ao Senhor? E Jesus está dizendo, olha, vai chegar o tempo que o meu Espírito vai ser derramado, que o tabernáculo não será um local, mas serão pessoas. Você não vai adorar nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vai adorar a Deus quem adorar em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o meu Pai busca. Então, o primeiro ponto é o local de adoração. Por quê? E é por isso que você tem que entender que você é tabernáculo de Deus. Aonde você está, você adora. Aonde você está, a sua vida é vida de adoração. E a adoração da Bíblia, não ache que a adoração é apenas um momento cultico. Na nossa igreja a gente usa a expressão celebração, um momento de celebração. Não. Adorar não é apenas uma celebração, um rito. Adorar é um estilo de vida. É viver demonstrando a presença do Senhor. Você não é o tabernáculo? O tabernáculo lá em Êxodo 40, as pessoas não conseguiram, Moisés não conseguiu apresentar tamanha a glória do Senhor. A tua vida tem que demonstrar a glória do Senhor. Na forma com que você fala, nas ações que você tem, no que você faz, tanto no secreto quanto no visível. Quando Jesus está dizendo, o texto que nós lemos ali sobre Jesus fazer morada em nós, ele diz, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Isso é adoração. Aquele que demonstra amor a Deus através da obediência. O guardar ali é o obedecer. E isso a gente faz o tempo todo. O tabernáculo, ele era símbolo de adoração constante. Toda vez que o povo que estava ali, o tabernáculo estava no meio. A manifestação da presença de Deus ali, através de nuvens, através de fumaça, através de fogo. Toda vez que eles viam aquilo, só olha, eu tenho que adorar a Deus. Agora, a minha questão é, toda vez que você olha no espelho, toda vez que você olha na sua câmera de selfie, toda vez que você vê um reflexo seu, você está olhando e falando, eu tenho que adorar a Deus, porque
Eu sou esse tabernáculo. Ou você simplesmente vai dar uma ajeitadinha no cabelo. Seu reflexo vai muito mais do que a sua aparência, querido irmão, querida irmã. Seu reflexo é o estilo de vida da adoração ao Senhor. E além disso, tem mais, porque nós falamos que era um símbolo, um local de perdão. E aqui, então, Jesus muda o local. Por isso que nós lemos, então, os textos ali de Hebreus. Primeiro de tudo, sem sacrifício não há perdão, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, primeiro de tudo, não importa o que você faça, você não vai conquistar o perdão de Deus. Para você conquistar o perdão de Deus, você teria que morrer. Mas não seria aceito, inclusive, porque Deus só aceita o perfeito. E eu não sou, creio que você também não seja. É o sem mancha, é o sem pecado. Então, não adiantaria nem o derramamento do meu sangue. Jesus toma a posição do serviço sacerdotal. Ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. E ele se torna o sumo sacerdote. Por isso que nós vimos esses textos, onde mostra que ele é o intermediador. Por isso que eu disse, não há intermediários humanos. Não há mesmo. O intermediador é o Filho de Deus. O intermediário é o próprio Deus. Por isso que eu não preciso, você não precisa ir até a Igreja Batista Nova Jerusalém, a Igreja Batista de Vila Matilde e falar com o pastor Cristiano, olha, pastor, eu cometi os meus pecados e eu estou aqui para me apresentar diante do Senhor. Você pode se apresentar diante do Senhor aonde você estiver, porque inclusive ele está vendo o que você está fazendo. Então, imediatamente, ao cair em si, você pode imediatamente conversar, porque é Jesus que está intermediando. Não é o pastor Cristiano, não é a Igreja Batista de Vila Matilde, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outro sacerdote religioso. Não é. Você é o tabernáculo. E por isso, Deus apresenta, através de Jesus, o perdão pela tua vida. E a gente vê a ação do Espírito Santo, e é o último texto, o texto de Romanos que nós lemos, de Romanos 26, 27, no capítulo 8, dizendo que ele intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos o que falar. Com gemidos inexprimíveis, com expressões que nós não conseguimos entender. Então, eu não preciso mais mesmo de uma pessoa que interceda por mim. É bom que eu tenha pessoas orando por mim. Isso é maravilhoso. Mas quem está, inclusive, através dessas pessoas intercedendo é o próprio Espírito Santo. Então, esse é o segundo ponto. Se no passado o tabernáculo era um local de adoração e de perdão da parte de Deus, hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, porque se faz parte do nosso estilo de vida. E nós recebemos o perdão de Deus a qualquer instante, porque o nosso intermediário não é mais um ser humano. O nosso intermediário é o Filho de Deus. É o próprio Cristo ressurreto. Vamos à terceira aplicação. Nós somos um tabernáculo, um local de unificação sem localização. No passado, o tabernáculo era um local de unificação da nação. Hoje nós somos um local de unificação, mas não necessariamente de localização. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Quem achou, pode ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito.
Vou provocar os alunos aqui. Então, alguém fica já atento para abrir seu microfone e responder, tá? Aonde hoje está reunido a Igreja Batista de Vila Matilde? Abre seu microfone e responde para mim. Aonde hoje está reunida a Igreja Batista de Vila Matilde? Aqui nessa aula da EBD. Muito bem, então não caíram nas casas. Muito bem, eu vou dizer aqui um pouquinho de localização. Está reunido hoje, quem conhece São Paulo, está reunido hoje no Tatuapé, está reunido hoje na Vila Matilde, está reunido hoje na Vila Carrão, está reunido hoje na Vila Ré, porque a igreja não é um local. O tabernáculo é você. A igreja se reúne na Rua José Mascarenhas, 1789, mas a Rua José Mascarenhas, 1789, não é igreja. Se você, agora hoje é dia 30 de março de 2022, agora são 21 horas e 3 minutos. Se você for agora lá, tá vazio. A igreja não está lá. A igreja não está toda reunida, mas a igreja está existindo, vivendo, alguns em suas casas, separados aí, alguns, quem sabe, agora, neste momento, reunidos, quem sabe, dividindo uma refeição ali com um ou outro irmão, mas nós precisamos entender que nós permanecemos unificados, nós somos igreja, porque quem nos transforma no tabernáculo, na morada, é o Espírito. E todo aquele que faz parte da igreja porque o Espírito Santo habita nele. Não estou dizendo que não preciso me reunir como igreja, porque igreja é igreja reunida. Igreja é igreja junta. Mas eu estou dizendo que não se limita a um local, a igreja pode se reunir em outros locais. A Igreja Batista de Vila Matilde já teve a sua reunião na Rua Conde de Frontin, que hoje, quem conhece São Paulo, é a Radial Leste. Hoje, ela se reúne na Rua José Mascarenhas. Pode ser que algum outro dia se reúna em algum outro lugar. Então, o local não é sagrado. As pessoas que estão lá são, porque foram feitas sagradas, foram feitas santas pelo próprio Jesus. Pastor, levanta a mão, pode falar. Uma das coisas que temos que estar pensando, a igreja não está reunida porque tem uma live da EBD. A igreja está reunida quando ela abre a Bíblia para fazer o seu culto doméstico, como eu e Embis fizemos hoje pela manhã. Então, pode em qualquer momento os pais estarem orando pelos seus filhos, lendo a Bíblia para os seus filhos. Isto é a igreja. A igreja não é uma ação unida o tempo todo. Uma visita que foi feita no dia de hoje foi uma ação da igreja. O partir do pão em comunhão na refeição é uma ação da igreja. E a gente tem que entender que, como corpo de Cristo, nós anunciamos a esse Cristo no trabalho. Por exemplo, o pastor Cristiano hoje foi fazer uma devocional numa empresa. A igreja estava lá. Então, é muito importante a gente saber que a igreja está agindo em todo o tempo, enquanto estiver testificando e testemunhando que Jesus é o Senhor de sua vida. Muito obrigado, pastor. É isso mesmo. E vamos, então, mais algum irmão quer fazer alguma contribuição? Vamos, então, ao último. Nós fizemos quatro representações, 4 observações sobre a representação que o tabernáculo representava no Antigo Testamento, o que ele representa hoje no Novo Testamento. Antes, então, era um local profético do que havia de vir. Hoje, o tabernáculo é a glória a ser revelada. O que você vive hoje
O que você experimenta como tabernáculo de Cristo ainda é a glória a ser revelada. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 21, versículo 13 e 4. Pode deixar aqui, esse eu faço a leitura. Apocalipse, capítulo 21, versículo 13 e 4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora a habitação de Deus. É o que ele está dizendo no versículo 3. Agora o tabernáculo, a habitação de Deus está entre os homens. É algo totalmente diferente. É algo que ainda nós não vemos, porque hoje nós somos o tabernáculo pela fé. Eu creio que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em mim pela salvação que há em Jesus Cristo. Eu creio. Eu vejo? Não, nunca vi o Espírito Santo. Nunca vi ele em forma de pomba. Nunca vi ele em luz ou qualquer outra situação. Em Apocalipse, Deus está dizendo o seguinte: é diferente do que, inclusive, aconteceu no Éden. No Éden, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Aqui está dizendo que Deus vai literalmente morar, não na representação de uma tenda. Quando você lê o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver que não tem templo. O novo céu e a nova terra agora criados. Você consegue imaginar? Você está lá na sua casa, na cidade celestial, nessa nova terra. Quando ele diz novo céu e uma nova terra, ele está dizendo a unificação de algo, de uma única coisa. Não vai ter mais a separação, o céu e a terra, no sentido celestial. Você sai da sua casa, você olha na rua principal, você vai ver o trono de Deus, você vai ver Deus. Deus fará morada entre nós. Então não vai ser algo que você vai precisar crer mais, não, porque você vai ver. Hoje a sua vida é a representação de algo que está por vir. Alguns já vêm, alguns que já estão com Cristo. Mas um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor Salomão, pode falar, querido. Uma das coisas que nós temos que pensar, o título é muito sugestivo por causa disso. Uma grande obra em construção. Eu sou templo de Deus e Deus habita em mim. Então, muitas vezes a gente quer um templo arrumado com flores e tudo mais, mas não dá para ser assim. Eu nunca me esqueço de um episódio da Nova Jerusalém. Nós estávamos a 72 horas da organização. E nós tínhamos andaimes em toda a igreja, 9 metros de altura. Você imagina todo o espaço da igreja ocupado por andaimes? A janela sem nenhum vidro. As pedras que estavam sendo colocadas de mármore na parede da Nova Jerusalém sendo colocada. Teria que, depois de sair tudo isto, ainda ser lavado, secado e colocado novo carpete. E depois colocado as cadeiras em cima e os bancos antigos do templo. Então, era uma coisa que todo mundo que entendia de obra dizia: não vai ficar pronto. Não tem jeito, não tem tempo. As empresas terceirizadas trabalharam 72 horas sem parar. E na hora que eles foram receber esse dinheiro das horas trabalhadas, as empresas não queriam pagar, porque ninguém trabalha 72 horas. E eu tive que intervir e dizer: eles trabalharam comigo porque eu estava lá 72 horas. Quando faltavam 3 horas para o culto começar,
eu disse para as pessoas, eu esqueci do lugar da pedra fundamental. Passa um buraco aqui nessa parede. As mulheres que estavam limpando o templo ficaram doidas comigo. Pastor, nós acabamos de limpar, você vai sujar aí? Eu falei, eu preciso, é importante. E aí, então, o pedreiro disse, não tem como secar a massa que a gente vai colocar. Eu falei, não vai pôr massa? Você vai fazer tudo de gesso. Gesso em 20 minutos está tudo seco. E aí, então, foi colocado o gesso e ficou tudo perfeito e tivemos o local para colocar a pedra fundamental. Por que eu estou te dizendo isso? A gente quer apresentar uma vida de santidade. A santidade não são ações, é relacionamento com Deus. Você não vê estas coisas de terno e gravata. Você vê estas coisas trabalhando para o Senhor como Ele espera. Então, é muito importante que você vai estar transpirando, você está fazendo aquilo que tem que fazer na hora que tem que ser feita, e você que tem que estar glorificando a Deus. Então, pense um pouquinho menos do que eu quero fazer para agradar a Deus e pense um pouquinho mais o que realmente agrada a Deus, eu vou fazer. E se a gente agir dessa maneira, nós vamos inverter muitas coisas na nossa vida, porque nós somos um canteiro de obras. Quando alguém chegar para você e falar assim, poxa, nada está perfeito na sua vida? Não, eu sou um canteiro de obras. Está tudo sendo feito. O Espírito está me moldando, está transformando a minha vida, e eu não tenho que estar perfeito. Um dia eu serei perfeito, porque Deus está trabalhando em mim. E Deus está sendo glorificado em cada parte do que está sendo feito. Então é muito importante você abrir a sua mente e tirar um pouquinho esta roupa de cristão que a gente quer usar. E nem é a roupa que Deus nos deu. Muito obrigado, pastor. O pastor acabou de fazer, então, o grande mistério do título. O título é Uma Grande Obra em Construção. Não é o tabernáculo, é você. Você é a grande obra em construção. Deus está construindo a sua vida. Deus está te formando. E como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses, a corrida só acaba quando a gente chegar no alvo que é Cristo. E aí ele lá em Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz, olha, eu completei a carreira, porque agora eu vou me reunir com Cristo. E aí ele está aplicando algo que ele disse aos Coríntios, dizendo, agora eu vou ser como ele é. Então a obra está acabada. Então, queridos, que essa lição abençoe a tua vida, entendendo que Deus fez no passado e o que aquilo representava. Opa, caiu. Quer dizer, o celular caiu. E o que aquilo representava, que é a sua vida hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida. Esperamos que esta aula tenha trazido algo a mais para você, que você possa não só ser edificado, mas que você tenha a sua vida reconstruída a cada instante pelo Espírito de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe. Queridos alunos, obrigado pela presença, professores também que estão conosco, uma grande alegria. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor Cristiano. Profundos ensinamentos. Boa noite, meninas.